Olá pessoal, salve salve, até que enfim nós conseguimos entrar aí, né, pra gente poder gravar o nosso periscópio a respeito da reclamação número 24506, proferida monocraticamente pelo nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Quero até me desculpar por vocês aqui. Valeu, velho, valeu meu amigo, meu grande amigo Eduardo Fontes, grande professor de Direito Penal. Pois é, meus amigos, estou aqui no estúdio do César aqui de São Paulo. Nem deu tempo de chegar no hotel ainda, para vocês terem ideia, tá bom? Meus amigos, é o seguinte: Rafael Andrade 3060, isso aí, cara. Vamos lá, vamos gente, vamos entrando. Hoje é dia de assunto novo, assunto para ser cobrado em concurso público, tá joia? Meus amigos, é o seguinte. Opa, Aracaju na área, bom demais. Nordeste, todo mundo aí. Alguém de Minas? Alguém de Minas Gerais? Goiânia? Já tive em Goiânia, cidade maravilhosa. Ei Marinex, beleza? Bom, Mari? Que bom. Ô gente, que bom que vocês estão conseguindo entrar, vocês estão conseguindo ver. Fortaleza, Ceará, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Muito bonito mesmo. Boa noite, João. Bauru, São Paulo. Ah, você está aqui comigo em São Paulo? Eu sou de Minas Gerais, mas eu estou gravando aqui em São Paulo. Então vamos lá, gente, ó. Estou aqui com vocês, a pedido, né? A meu pedido, na verdade, junto com a editora Amador. Eu vim trazer algumas explicações sobre a reclamação número 24506 do Supremo Tribunal Federal. Gente, o que aconteceu? Vamos entender o caso. Inicialmente, no Supremo Tribunal Federal estavam sendo investigados tanto a nossa senadora Gleisi Hoffmann, junto com o seu marido. Nessa oportunidade, ocorreu no Supremo Tribunal Federal a cisão das investigações. Isso. Pois o que acontece? É o seguinte, com essa cisão das investigações, as investigações referentes ao Paulo Bernardo, ô meu conterrâneo Sete Lagoas, que bom te ver. As investigações referentes ao réu que inicialmente estava sendo investigado junto com a senadora, ou seja, detentora de foro privilegiado, foi cindida, foi separada. Então, as investigações referentes ao Paulo Bernardo não passaram a ser mais supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme nós sabemos, as pessoas com foro por prerrogativa de função, que são julgadas perante os tribunais superiores, tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, necessita-se da autorização do próprio tribunal para que haja a investigação, tá certo? A investigação depende da autorização do órgão colegiado. Agora, o indiciamento depende tão somente do ministro relator, beleza? Mas o que acontece? Nesse caso foi cindida as investigações, que passaram a ser verificadas, né, sua regularidade, acompanhadas pelo juiz federal da 6ª Vara, se eu não me engano, da Justiça Federal de São Paulo, tá certo? Mas o que aconteceu? Durante as investigações que estavam ocorrendo perante o Supremo Tribunal Federal da Gleisi Hoffmann, surgiram alguns indícios de materialidade, indícios na verdade de autoria e prova da materialidade de crimes referente ao Paulo Bernardo. O que aconteceu? Com base nessas investigações, que estavam envolvidos tanto o ex-ministro Paulo Bernardo, que não possui foro prerrogativa de função e estava na Justiça Federal de São Paulo, com as investigações da senadora Gleisi Hoffmann, a defesa entendeu que havia continência por cumulação subjetiva. O que eu quero dizer com isso? O Paulo Bernardo, ele estava sendo investigado
como se estivesse praticado crime conexo com a ministra Gleisi Hoffmann. Dessa forma, a defesa, contra a decisão que decretou a prisão preventiva do ex-ministro Paulo Bernardo, a defesa, entendendo que nesse caso ele estava sendo investigado como se estivesse a sua causa conexa com a causa da ministra Gleisi Hoffmann, intentou com uma reclamação número 24506, no Supremo Tribunal Federal, com o fundamento de que essa decisão do juiz federal de São Paulo foi contra o entendimento assinalado pelo Supremo Tribunal Federal. Como a gente sabe, um dos requisitos para interposição, para a apresentação, na verdade, de uma reclamação perante o Supremo, é a violação de entendimento predominante na Suprema Corte, tá certo? E a alegação da defesa foi essa: as investigações de ambos os lados estavam sendo conduzidas como se conexas forem, então, como se continentes fossem. Então, o juiz, na verdade, o advogado do Paulo Bernardo, o ex-ministro Paulo Bernardo, falando que havia continência por cumulação subjetiva, deveria então ele ser investigado perante o Supremo Tribunal Federal. Aí que vem a decisão do ex-ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ex-ministro é o Paulo Bernardo. O ministro Dias Toffoli, monocraticamente, ao receber a reclamação, ele indeferiu de plano, entendendo que aquele entendimento já estava superado, porque não prosperava a alegação de continência, por cumulação subjetiva, tendo em vista que anteriormente as investigações já tinham sido separadas. Então, se elas já tinham sido separadas, não há fundamento para a alegação da defesa de que havia, nessa hipótese, continência, ou seja, junção dos processos, junção das investigações, em razão da continência por cumulação subjetiva. Porque, segundo a defesa, havendo continência por cumulação subjetiva, eles estavam sendo investigados como se tivessem praticado o crime em concurso de pessoas. Tá certo? Mas o fato é que essa decisão, essa alegação da defesa não prosperava. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, em outra ocasião, no julgamento do inquérito 4.130, na questão de ordem, na verdade, no inquérito 4.130, já havia o quê? Cindido as investigações. Tá certo? Ocorre que, apesar de ter sido julgada improcedente já de plano a reclamação, estranhamente, o ministro Dias Toffoli concedeu habeas corpus de ofício para o ex-ministro Paulo Bernardo. Aí você me pergunta: Tiago, é possível conceder habeas corpus de ofício? Sim, é possível. Conforme o artigo 654, parágrafo 2º do CPP, a autoridade judiciária, verificando o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção, pode conceder habeas corpus de ofício ao paciente. Mas, meus amigos, a concessão de ofício do habeas corpus deve respeitar as regras de competência. As regras de competência na concessão do habeas corpus de ofício devem ser respeitadas. Meus amigos, se o ato de constrangimento da prisão, do ex-ministro Paulo Bernardo adveio de um juiz federal de primeira instância, aqui de São Paulo, se eu não me engano é a terceira região, é logicamente que a competência para analisar o constrangimento ilegal por meio de habeas corpus é do TJ, é do Tribunal Regional Federal da terceira região. Agora, se estava a análise desse constrangimento legal perante o Supremo Tribunal Federal, quer dizer que o quê? A análise do constrangimento legal estava numa instância superior. O que aconteceu nesse caso? Foi concedida uma ordem de habeas corpus
por uma instância superior, sem que tenha sido informado esse constrangimento ao Tribunal Regional Federal competente. Isso se chama habeas corpus per saltum. Habeas corpus per saltum é a concessão da ordem de habeas corpus por uma instância superior, sem que tenha havido o respeito à competência da instância inferior. Meus amigos, o que o ministro Dias Toffoli, na minha humilde opinião, deveria ter feito? Ele deveria suscitar a questão do constrangimento ilegal, mas antes de conceder o HC de ofício, respeitando a regra de competência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele deveria remeter os autos ao tribunal para que este tribunal pudesse se manifestar acerca do constrangimento ilegal, concedendo a ordem ou não. O que o ministro Dias Toffoli fez? Ao conceder habeas corpus de ofício, ele concedeu a ordem de forma per saltum, ou seja, ele saltou a competência originária do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, concedendo o HC de ofício sem que houvesse análise do tribunal competente. Habeas corpus per saltum. Você me pergunta, Tiago, mas não é possível a concessão do HC de ofício? É, mas eu novamente repito, deve ser respeitada as regras de competência. Na minha sincera opinião, houve supressão de instância por parte do nosso ministro Dias Toffoli. Tá certo? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é justamente a violação do duplo grau de jurisdição. É isso mesmo, duplo grau de jurisdição. Você vai me perguntar, Tiago, mas o duplo grau de jurisdição não é uma garantia inerente aos recursos de que a matéria seja devolvida a uma instância superior? Meus amigos, segundo Ada Pellegrini Grinover e Antônio Scarance Fernandes, o duplo grau de jurisdição não se baseia somente no direito de se ver a matéria reanalisada por um órgão superior, mas também consiste na garantia de o órgão inferior não ter a sua competência suprida. Porque para que se exerça o duplo grau de jurisdição, deve haver determinada demanda ou ação de impugnação perante o juiz competente. Caso, dependendo da decisão desse juiz competente, recorra-se ou interponha qualquer outro meio de impugnação àquela decisão ao juiz superior, tá certo? Ao órgão colegiado superior. Aí está sendo garantida tanto o direito de ser reavaliada a questão, como também o direito de não ter sido suprido a questão analisada pelo órgão inferior. Então, olha só, duplo grau de jurisdição, garantia de reexame pela instância superior e garantia de que a instância inferior não tenha sido suprida. Tá ok? A minha sincera opinião, foi mal a decisão, andou mal, né, o ministro Dias Toffoli na sua decisão, tá certo? Infelizmente não é isso, na verdade, o que deveria ter acontecido, como eu disse a vocês, em respeito às ordens de competência ao duplo grau de jurisdição, ao suscitar o constrangimento legal por meio de habeas corpus de ofício, deveria o ministro Dias Toffoli prestar ou remeter os autos e requerer informações do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Tá certo? Meus amigos, esse é o habeas corpus per saltum. Essa é a análise da reclamação. De nada, Cintia, estou aqui para isso. Muito obrigado, viu, Almeida Diego? Muito obrigado. Gente, deem o feedback aí. Vocês estão muito calados. Agora que vocês estão comentando, agora que eu acabo. Tô brincando. De nada, viu, Alan? De nada. Tô aqui para isso, viu? Cadê meus amigos aí, Eduardo Fontes? Alex, acabou, na verdade, é uma análise bem simples, né? A questão do habeas corpus per saltum é basicamente isso.
Muito boa. Muito obrigado, viu, João? Muito obrigado. Eu espero que você tenha pegado tudo, espero que você tenha gostado. Aparentemente o quórum hoje foi baixo, mas foi muito especial, tá joia? Marina, cadê você, Marina, Eduardo? Ô, João, claro, é isso mesmo. Eu tô aqui é para ajudar mesmo, tá? Quem mais tá aí online? Quem tá em Minas Gerais, Belo Horizonte? Dias Toffoli, FDP. Meu amigo, realmente, assim, como eu estou aqui na transmissão, não posso me expressar dessa forma, mas eu respeito qualquer opinião nesse sentido, tá certo? Eu não concordo com a decisão dele, infelizmente, para mim, na minha opinião, ele andou mal, desrespeitou as regras de competência do HC e incorreu em habeas corpus per salto, né? Mais uma vez, até para quem entrou agora, fazendo uma síntese, habeas corpus per salto é o quê? É a impetração de uma ordem de habeas corpus por uma instância superior, mediante uma instância superior, sem que tenha havido o respeito à competência da instância inferior. No caso da reclamação, né, 24.506, o habeas corpus de ofício foi concedido de ofício perante o Supremo Tribunal Federal, né, por uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, sem que tenha sido analisada o constrangimento legal previamente pelo tribunal hoje originariamente competente, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tá certo? Então, o Supremo Tribunal Federal saltou a competência do Tribunal Regional Federal ao conceder o HC de ofício. Tá joia? Isso não retira a possibilidade de nenhum juiz conceder HC de ofício, mas desde que esse juiz ou esse órgão colegiado seja competente para analisar o constrangimento ilegal. Beleza? Meus amigos, é isso. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês sobre a explicação do habeas corpus per saltum e a sua violação ao duplo grau de jurisdição. Isso aí, Almeida. Duplo grau de jurisdição, como eu disse, é tanto a garantia de se ver reavaliada determinada demanda, analisada pela instância inferior, como também na garantia de que a competência daquela instância inferior tenha sido respeitada após na medida em que há a impugnação da decisão, seja por meio de um recurso ou seja por meio de outra ação autônoma. Tá certo? De certa forma, isso também influencia na questão da segurança jurídica. Com certeza, influencia na segurança jurídica. Por quê? Porque os tribunais superiores têm entendimento consolidado, o STJ, ele tem entendimento consolidado de que não é possível o habeas corpus per saltum. Há de ser respeitada a competência para análise do constrangimento legal da instância inferior, não podendo a instância superior decidir de ofício sem que haja prévia análise da instância inferior competente. Tá ok? Meus amigos, eu tenho que sair aqui do SES agora, porque o SES já está fechando, são quase 10 horas da noite, beleza? Valeu, João. Espero vocês no próximo Periscope, tá bom, meus amigos? Espero realmente encontrar vocês, espero ter atendido as expectativas de vocês. Eu não vi mais os meus amigos Eduardo e Marina, realmente devem ter saído ou devem estar olhando ainda. Meu Periscope, meus amigos, é o seguinte, eu vou até anotar aqui para vocês, na expectativa de que vocês possam compreender a minha letra. Lembrando que meu nome é Thiago de Ávila Pinto Coelho Fagundes. Aqui o meu Periscope é TIH-TAPCF, tudo maiúsculo. Vou tentar colocar aqui para vocês, ó. Ver se vocês conseguem anotar. Deve estar indo ao contrário para vocês, né? Esperto. Então, ó. Aqui, ó.
Vamos ver se agora dá. Isso. TIAPCF, exatamente. Só que o APCF é maiúsculo, tá, ô Cíntia? O APCF é maiúsculo, beleza? Eu vou providenciar semanalmente alguns periscópios. Eu estou esperando, né, ter um certo quórum, né, dos alunos, de ex-alunos, alunos aqui do SES, alunos consumidores aí da editora Armador, tá ok? Meus amigos, ó, grande beijo para vocês, um grande abraço. Vai ficar aí gravado o periscópio para vocês, né? Boa noite, Cíntia, boa noite, meu povo. Até amanhã. Amanhã de manhã eu tô aqui de volta no SES com mais uma gravação. Tô gravando aqui uma turma isolada. Vai vir novidade aí pra frente, tá ok? Meus amigos, ó, beijo pra vocês, grande abraço. Boa noite pra vocês todos. Fiquem com Deus. Estudem bastante. Tchau, tchau.